Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Aqui estamos uma vez mais nessa grande oportunidade que nos foi ofertada de estarmos aqui falando dentro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a ótica espírita que tanta abriu os nossos olhos, abriu o nosso conhecimento, abriu a oportunidade de nos entendermos. O tema de hoje, vamos falar, seria sobre cuida dos meus, que eu cuido dos teus. É uma frase simbolicamente trazendo dentro da nossa fé, a nossa esperança, aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. É como se nós falássemos assim com Deus: Senhor, eu vou cuidar dos teus, cuida de mim. É como se eu pegar as minhas dores, os meus sofrimentos, os momentos adversos que eu estou enfrentando, colocar no bolso e seguir a minha vida, ajudando e amparando aqueles que eu encontrarem caídos nas ruas. Isso demonstra a capacidade que nós temos com os irmãos de ofertarmos as mãos para aqueles que nos encontrarmos caídos, desamparados, que estão sofrendo. E muitas das vezes nós sentimos que as nossas dores passem despercebidas quando nós assim tratamos a nossa vida. Quando nós simplesmente absorvemos a nossa dor, trazemos a nossa dor para dentro da nossa alma, para dentro do nosso íntimo e passamos a vivenciar o nosso próximo, isso nos faz sentir pessoas melhores. Eu lembro que a minha filha, quando ela desencarnou, ela disse assim para mim, certa feita: meu pai, as pessoas do lado de cá gostam muito do Senhor. E eu falei: por que elas gostam de mim? Eu não faço nada. Não, faz sim, meu pai. O trabalho que o Senhor desenvolve ajudando as pessoas é visto aqui de uma forma com os brilhos nos olhos. Então eu aprendi há muito tempo na minha vida, né? Eu lembro que em 2001, fisicamente trazendo isso, que espiritualmente já trabalhava isso na minha vida há muitos anos. Mas em 2001 eu vim aqui em Niterói à procura de um médico, Dr. Sérgio Viana, não esqueço disso, há 24 anos atrás, onde eu tinha sido operado, fiz a cirurgia dos meus 2 pés e que me deram assim uma consequência muito ruim. E eu vim procurar ele, que era um dos melhores especialistas de pé no Brasil, na América do Sul, naquela oportunidade. E depois de ele me observar, andar, caminhar, falar, ficar em pé, ele me pergunta assim: o que você veio fazer aqui? Eu falei: eu vim pegar uma segunda opinião do senhor, porque o médico que me operou quer operar novamente, né? E ele falou assim: olha, a sua cirurgia, a segunda cirurgia do seu pé seria uma coisa muito, muito complicada. Eu faço essa cirurgia para você, mas eu já antecipo para você: você perderá 80% dos movimentos do seu pé, dos dedos do seu pé. Aí eu falei assim: puxa vida. E eu tenho outra alternativa? Assim, você tem outra alternativa. Eu falei: qual é, doutor? Ele falou assim: aprender a conviver com a sua dor. E aquela frase já trouxe para mim uma abertura muito grande, de eu entender que muitas das vezes a minha dor pode ser uma dor muito forte, mas há pessoas com dores muito maiores do que a minha. E eu passei então a conviver com as minhas dores, que hoje são muito mais do que isso, né? E passei a conviver, fazendo com que eu pudesse vivenciar as pessoas, abrir as portas que eu poderia abrir para ajudar as pessoas que eu encontrar caídas nas ruas, e com isso eu esqueci das minhas dores, né? E assim foi em todos os momentos da minha vida: o momento da angústia, o momento da solidão, na perda da minha filha, né? Eu lembro que um mês mais ou menos que após a perda, né, o desencarne da minha filha, né, uma pessoa foi no centro onde eu trabalhava em Volta Redonda, mediunicamente, e me chamaram da secretaria para que eu pudesse consolar aquele casal, né? E chegando lá, a gente conversando bastante, eu fiz a seguinte pergunta: quanto tempo tem que a sua filha desencarnou? Que a filha de vocês desencarnou? Eu fiz assim a resposta ao casal, né? E a mulher me responde assim de imediato: ela falou tanto tempo. E automaticamente eu fazendo uma comparação de data e de tempo, o que eu disse? Eu falei assim: um mês antes da minha filha.
Quando eu falei isso, a senhora, aquela pessoa, aquela mulher que estava chorando muito, ela parou, arregalou os olhos, o marido olhou para ela, eles olharam para se entreolharam, né? Olharam para mim, sem entender nada, e começaram a perguntar sobre o desencarne da minha filha, como que ocorreu. Eu fui falando. Tempos mais tarde, né, a gente conversando, eu com esse casal, eles me perguntaram assim, eles falaram entre eles, né? Quando eles foram embora, eles falaram assim, mas como é que pode? Ele perdeu uma filha recentemente, muito mais velha do que a nossa, consequentemente o amor dele pela filha era muito maior do que o nosso amor, né? Eu depois até discordei isso dele, porque o amor, ele independe de ser um dia de vida, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 30 anos, 31 anos, como foi o caso da minha filha. O amor é um só, né? E ele falou assim, como é que é possível? Ele estava ali nos amparando, nos consolando. Não conseguia entender isso, né? Mas, na verdade, isso para todos nós, quando nós temos a oportunidade de cuidar do próximo, nós estamos sendo cuidados, nós estamos sendo amparados. A espiritualidade, como sempre, de vez em quando nos dá um tapa, nos dá assim uma chacoalhada e nos mostra o quanto ainda somos pequeninos, né? Quando eles falam assim, nós não precisamos dizer para vocês que nós vamos te ajudar, que nós vamos trabalhar para você, que nós vamos estar cuidando de você. Porque até mesmo antes mesmo de vocês saberem o que vai acontecer, o que está acontecendo com vocês, nós já sabemos, nós já estamos trabalhando em prol disso. Então, muitas das vezes, nós temos que entender esse processo e fazer com que, muitas das vezes, a gente possa cuidar realmente das pessoas, né? O tema ele é muito propício com essa finalidade de fazermos refletir sobre a nossa vida, de fazer refletir o que nós estamos pensando, fazer refletir o que nós estamos vivenciando nesse processo, né? Jesus nos ensinou, nos mostrou um caminho muito grande para que nós pudéssemos caminhar. E nessa oportunidade que nós estamos tendo de caminhar, de fazer, de executar as nossas ações, o aprendizado ele é em primeiro lugar em nossas vidas. Quantas pessoas estão nesse momento sofrendo? Quantas pessoas estão em seus leitos de dor nesse momento? Quantas pessoas estão no seu processo de desencarne nesse momento? E nós, muitas das vezes, estamos ignorando, preocupados com nossa dor, a dor de cabeça, uma dor física, né? A nossa solidão, o nosso sofrimento, a nossa decepção, a mágoa com quem quer que nós tenhamos tido, com quem quer que seja. Mas nós fechamos a nossa dor e esquecemos de olhar ao nosso redor. E quando nós confiamos, acreditamos a Deus, nosso tratar, o nosso amparo, nós temos a certeza de que ajudando o nosso próximo, essa ajuda virá com maior benefício para todos nós. Eu me lembro de um caso de uma senhora que havia perdido uma filhinha, foi assassinada em São Paulo na época, e ela foi até Uberaba atrás para conversar com o Chico. O coração dela estava em desalinho. E chegando até Chico, quando ela chegou, ela falou, Chico, mataram a minha filha. E que Chico não disse nenhuma palavra, apenas a abraçou. E ela transformou, ela nos diz que esse abraço a transformou internamente, na sua intimidade, que ela nunca sentiu tão bem como ela sentiu naquele abraço. E aquela oportunidade, antes disso, antes de acontecer esse encontro entre ela e o Chico, quando ela chegou na cidade de Uberaba, ao sábado, que era distribuído as senhas para as pessoas serem atendidas, as senhas já tinham sido distribuídas quando ela chegou. E ela estava triste, dizendo, chorando, eu cheguei tarde. Aí ela relata o que aconteceu com ela em relação à filha. E uma pessoa que estava ali ao lado, chegou perto dela e falou assim, toma, deu-lhe a ficha. Meu filho desencarnou há alguns anos. E todos os sábados eu venho aqui com a esperança
e a certeza de que eu vou receber uma mensagem dele. Mas até hoje eu não recebi, não vai ser agora que eu vou receber. Aí ela sai, né, e entrega para aquela senhora. A primeira mensagem psicografada naquela noite foi Chico, através de Chico, foi desse jovem, que ele diz assim: mamãe, ele dizia assim na sua carta, né? Mamãe, eu não tinha condições de vir aqui ainda, mas o seu gesto de caridade, de amor ao próximo, me trouxe essa oportunidade e aqui eu estou sendo trago pelas mãos bondosas desses enfermeiros espirituais. Olha, o gesto de carinho dela, ou seja, a dor da mãe que teve a filha assassinada, a fez sentir dentro do seu coração a necessidade de dividir, compartilhar e dar a esperança para uma pessoa que estava sofrendo tanto quanto ela, para receber, né, notícia do seu amado filho. Desculpa, gente, mas a mesa aqui está um pouquinho bagunçada. Então, o ato de caridade, o ato de amor, de empatia para com aquela minha irmã, possibilitou a ela de receber uma mensagem do filho. Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo de buscar, de querer receber, sem fazer nada de útil na sua vida? Nós, né, diante da nossa pequenez, da nossa inferioridade, ainda não entendemos, né, que nós somos, como é que eu vou dizer assim, nós somos multiplicadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós temos a oportunidade de fazermos o bem se voltará para nós, com toda certeza. Com toda certeza. Nós só vamos colher aquilo que nós estamos semeando. Se eu estou semeando só a bondade, só o amor, eu vou colher só a bondade, só o amor. Eu não vou colher da minha árvore, das minhas ações, nenhum fruto amargo. Pelo contrário, eu vou estar fazendo bem, eu vou receber o bem. Esses são causas e efeitos. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, que eu vou ter forças para poder ajudar as outras pessoas. Eu lembro de uma outra experiência, eu gosto de contar muitas experiências no quais eu passei, que eu vivi, para não ficar contando muita historinha, então eu falo que eu vivi, né? Eu lembro quando minha filha desencarnou em abril de 2011, em novembro de 2012, meu filho sofreu um acidente gravíssimo, e ele chegou praticamente morto dentro do hospital. E depois de muito tempo, muitas horas, quando eu entrei, eu vi entubado, e os médicos diziam que ele estava entubado, que não tinha outro recurso. Eu voltei para o corredor e falei assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Não ouça a voz aflita desse pai que vos fala, mas se tiver de levá-lo, Senhor, pode levá-lo. Me dê forças para que eu possa amparar a mãe, a avó, as tias, os irmãos que vão ficar destabilizados. Eu vou ficar bem. Mas se não for, Senhor, que ele possa voltar para nós da forma que antecedeu o seu acidente. E não falei mais nada. Os médicos diziam que meu filho não iria, o amanhecer, não estaria vivo, né? E 34 dias depois ele teve alta, e na época da sua alta o médico foi conversar comigo, né? O diretor do hospital, Angelo Farias, no dia 19 de dezembro de 2012, ele diz assim: pai, há pessoas que entram no hospital andando e saem no caixão. O seu filho, pai, chegou praticamente no caixão e está saindo andando. O senhor acredita em Deus? Eu falei: é a minha fé, é a minha esperança. Claro que eu acredito. Ele falou: pois é, pai, o seu filho é um milagre de Deus. Quantos milagres nós já presenciamos em nossas vidas? Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de pegar a nossa dor e colocarmos no nosso bolso e podermos ajudar a outras pessoas? E quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes nós não entendemos dessa forma?
é muito cômodo, muitas das vezes, na nossa vida, não olharmos com carinho, com amor para aquela pessoa que está sofrendo. Se a pessoa está com dor, está sofrendo, eu também estou com dor, estou sofrendo. Mas a minha dor eu posso abafar e poder ajudar. A minha dor eu posso fazer com que eu possa senti-la depois, para que eu possa amparar aquele que está sofrendo naquele momento. A minha solidão que está angustiando o meu coração, eu posso trabalhar em mim e poder ajudar aquela pessoa que está num processo muito maior de sofrimento do que eu. Então tudo isso são coisas que a gente possa refletir. É como se nós falássemos assim: Senhor, cuida de mim, para que eu possa ter força, para que eu possa ter esperança, e dessa forma, Senhor, eu ter força suficiente, coragem de amparar todos aqueles que eu encontrarem caídos na estrada da vida. Nós somos muitas das vezes espíritos ainda muito pequeninos, e diante da nossa pequenez, nós perdemos as oportunidades de ajudarmos os nossos irmãos. Quantas vezes, inúmeras vezes, nós perdemos essa oportunidade de cooperar, de ajudar, de amparar, dividir, compartilhar a dor. As pessoas, quando falam assim: o que você entende do desencarne da tua filha? Eu lembro que quando ela fez o exame e de noite eu fui falar para as pessoas, falar com meus irmãos e tudo, eu, em determinado momento, que depois eu conversei com meu irmão, ele falou assim: espera que eu te levo. Eu falei: não, eu tenho que conversar com Deus, eu preciso estar sozinho. E no trâmite da casa dele até a casa da mãe da minha filha, eu fui conversando com Deus e disse assim: Senhor, se me permita estar na frente da minha filha, abrindo o seu caminhar para que ela não sofra. Mas se não me for possível fazer isso, Senhor, me permita estar ao seu lado, compartilhando da sua dor. Mas se nem assim, Senhor, me for possível, e eu tiver que ficar atrás dela, vendo-a caminhar sozinha, com dor, se eu tiver alguma coisa de bom que eu tenha feito na minha vida até a presente data, Senhor, tire tudo de mim e dê a ela, leve-a antes do seu sofrimento. E foi assim exatamente que aconteceu. Quando nós pedimos com fé, com carinho, colocando nas mãos de Deus o melhor, não para nós, né? Muitas das vezes é muito, como meu neto dizia, ele era muito apegado à minha filha, que quando ele estava sofrendo muito, a minha nora me telefonou, fui conversar com ele: mas eu precisava da tia Tati aqui. Eu falei: se a sua tia estivesse aqui, ela estaria tetraplégica em cima de uma cama. Ah, mas eu gostaria. Eu falei: de jeito nenhum. Você não pode ser egoísta, pensar somente em ti. Nós temos que pensar nela. Como que ela era uma pessoa muito solta, fazia tudo, estava sempre muito ativa. Como é que ele ia sofrer em cima de uma cama? Não é justo você pensar dessa forma. E a partir daquele momento ele se calou. A gente até brinca muito, que ele fala que o sorriso, né, do rosto dele se extinguiu a partir daquele momento do desencarne da minha filha. O garoto, muitas pessoas chamam ele de garoto sem sorrir, né? Então nós somos assim a nossa vida. Nós temos a oportunidade de fazermos o bem. Nós temos a oportunidade de trabalharmos o bem. Nós temos a oportunidade de pegar a nossa dor, guardar no bolso e fazermos assim: Senhor, faça de mim um instrumento da tua sagrada paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Eu posso estar remoendo de raiva, mas se eu tenho a oportunidade de levar o amor, para que eu vou levar o ódio? Para que eu vou levar a guerra que está dentro de mim para uma outra pessoa? Ela não tem culpa. Eu tenho que levar aquilo que de melhor possa estar dentro de mim. E o que de melhor está dentro de mim é o novo homem, em detrimento da luta que eu travo incessantemente para dominar as minhas más inclinações, as minhas más tendências. A oportunidade que nós temos de cuidar dos nossos irmãos, amigos, né? Nessa grande família universal que nós vivemos,
nos dá a oportunidade de sermos cuidados por Deus. Uma vez que eu faço bem, eu vou receber o bem. É uma coisa que eu faço melhor de mim para ajudar e amparar aqueles que eu encontrar sofrendo, eu não vou ter um tratamento diferenciado pela espiritualidade. Que se eu, espírito imperfeito que sou, trabalharei assim em relação aos meus irmãos, imaginemos os espíritos mais evoluídos do que nós, como que eles irão nos tratar. É isso que eu gostaria. Essa é a mensagem nessa mini palestra de hoje, né? Que nós estamos tendo a oportunidade de fazer. De nós termos a esperança, trabalharmos a fé dentro de nós. Sabedores que nós devemos ter dentro de nós a consciência de que nós somos espíritos imperfeitos e que a nossa pequenez ainda nos trava dentro da nossa caminhada, mas que nós possamos acreditar, confiar de que Deus sempre estará conosco. Jesus jamais vai nos desamparar. Jesus, o nosso amigo, o nosso irmão, amigo incondicional de todos os momentos de nossas vidas, jamais nos deixará sozinho na nossa caminhada pela estrada da vida. E onde quer que estejamos a caminhar, nós sentiremos a presença de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga através das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas ações na prática da caridade. Muita paz, que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muita paz.